E agora, o mundo em que vivemos. Uma análise dos acontecimentos atuais à luz da Bíblia. Com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. Eu quero tecer comentários agora a respeito do presidente norte-americano Joe Biden. Quem ele é, o que significa, o que ele representa. Interessante, ele é um político comum, sem nenhum brilho, sem nenhum destaque, que se notabilizou por não fazer nenhuma guerra, nenhum grande conflito, nenhum grande movimento, nem brigar muito com ninguém. E foi levando, e como senador ele acabou sendo levado à candidatura a vice-presidente na chapa do Barack Obama, foi vice-presidente na época dele e depois, quando na eleição última em que Trump era candidato à reeleição, nos Estados Unidos sempre o presidente pode ter uma segunda chance e depois nunca mais, pelas leis norte-americanas. A esposa dele pode se candidatar. A Hillary Clinton era esposa do Bill Clinton, que pôde se candidatar, mas o Bill Clinton não pode mais. E o Trump podia, mais uma, mas perdeu para o Joe Biden. Uma eleição muito conturbada, muita ameaça de roubo, de falcatrua, de fraude nas eleições, mas o Joe Biden não entrava muito nessa briga. A briga não era com ele, é contra um sistema colossal que nós dizemos que é o espírito do anticristo, que domina toda a economia, a mídia. Ele era o candidato desse esquema, desse sistema colossal. E, por causa disso, ele não precisava brigar, falar, fazer discurso bonito, nada disso. Ele não é de brigar, de falar, de fazer discurso bonito e, por causa disso, ele está numa posição onde ele está, mas não é. Ele não é presidente, ele não preside, ele não tem liberdade de presidir nada, ele tem que seguir um script que é preparado para ele, que esse grande grupo mundial determina, e à frente desse grupo mundial estão os super centibilionários, que são 8, em geral eles todos estão ligados à internet, são donos da internet e do dinheiro no mundo. E esse grupo que tem um dinheiro colossal que eles manipulam, eles são donos de bancos centrais, são donos da grande mídia, eles detêm a grande parte dos investimentos no mundo. E esse grupo, então, está também querendo os governos e está investindo em colocar nos vários países governantes alinhados com eles. Os governantes que não se alinharem com eles vão ser castigados com punições econômicas ou até guerras e vão acabar sendo tirados. E esse espírito globalista, espírito do anticristo, que está dominando tudo. Nos Estados Unidos eles colocaram Joe Biden. Quem é Joe Biden? É nada, é ninguém a não ser um fantasma, um fantoche desse grupo. E eles queriam um presidente assim, que faz o que for mandado. E ele já demonstrou isso, que não vai ter nenhuma medida gigante, nenhuma medida disputada, nada disso. Ele vai seguir a opinião pública. O que a maior parte das pessoas quer, ele vai fazer. E ele já tem dado demonstrações disto. Como esse grande grupo faz divulgação e defesa do movimento LGBT, o Joe Biden defende o movimento LGBT. Ele se declara católico,
mas não tem grande fervor pela religião, o que tem demonstrado várias vezes, e anda fugindo de qualquer aspecto religioso. Os Estados Unidos têm um dia de ações de graças, um dia assim especial, e o Joe Biden, nesse dia, todos os presidentes mencionam gratidão a Deus, e ele foi o primeiro ou único a não mencionar o nome de Deus. Simplesmente falou em gratidão para com as pessoas e nada de Deus. Ele tem se mostrado uma pessoa não dada a nada de religião. Agora, ele está querendo impor no sistema público norte-americano a obrigatoriedade de fazer cirurgias de mudança de sexo, cirurgias transgênicas ou transgêneras. Essas cirurgias pagas pelo Estado. Mas alguns médicos cristãos, por um dever de consciência e de ética, disseram: eu não vou fazer uma cirurgia que é contra meus princípios, eu não vou fazer uma coisa dessas. Mas então, agora está aí essa questão que o presidente quer, então, obrigar os médicos a fazerem cirurgias assim. E o médico que não fizer vai ser punido. O médico que não fizer uma cirurgia transgênera vai ser punido. Isso o presidente Joe Biden está determinando. É ele? Não, ele está seguindo esse grande grupo que determina o que ele faz. É interessante a gente verificar isso. Já o antecedente dele, Barack Obama, que governou com ele como vice, andava assim. Ele tinha um batalhão, e tem ainda, de pessoas que fazem levantamentos na internet para ver os assuntos que estão na moda, que o povo está tendo aceitação e dando preferência. Então, conforme os assuntos mais populares que têm preferência, ele assumia aquela posição. O Barack Obama já foi assim, então ele saiu bem elogiado, não fez nenhuma medida drástica e nenhuma medida significativa, mas agradou sempre a maioria. Deixou esse exemplo para o Joe Biden, que segue mais rigorosamente ainda essa cartilha. Ele não vai fazer nada por ele, não vai levar o país dos Estados Unidos a abrir guerra nenhuma por conta dele. Ele vai ser levado por esse grupo, por essa influência globalista, e vai colocar as tropas norte-americanas a serviço disto. Por exemplo, ele não falou nada e não está interessado neste assunto de invadir a Venezuela. Mas se a Venezuela incomodar, a ONU determinar, muitos países se unirem, e isso for uma expressão de opinião pública geral que se invada a Venezuela, então ele bota lá as tropas norte-americanas para invadir a Venezuela. Eu estou citando um exemplo. A mesma coisa em qualquer outro lugar. A Ucrânia não vai acontecer, mas se a Ucrânia representar uma ameaça grande à paz da Europa e de outros países do mundo, e isso for algo de consenso entre a maior parte dos países do mundo, ele vai botar as tropas norte-americanas lá para invadirem a Ucrânia. Mesma coisa na Coreia do Norte. Se houver um consenso generalizado no mundo, que a Coreia do Norte está incomodando e precisa de fazer alguma coisa, se o mundo todo se unir, esse grupo grande determinar, então ele bota as tropas norte-americanas lá para invadirem a Coreia. Então ele vai fazer tudo o que o espírito do anticristo determinar. É um presidente desse jeito. Mas então vamos ver, ele vai sempre
estar na crista da onda popular, fazendo o que a maioria quer e atendendo a um consenso dos outros países. Em princípio, por causa da Europa, é conveniente, esse grande grupo determinou que a Rússia seja tratada como adversário, então o presidente Joe Biden está tratando a Rússia como um país adversário, porque esse grande grupo determinou isto. Agora, quem é esse grande grupo? Esse grande grupo fala em nome do povo, é a opinião pública. E os políticos de cada país, em geral, também seguem a opinião pública. Em alguns casos, a opinião pública é dividida. Então, tem-se que tomar uma posição ou nenhuma, esperar a coisa se definir. Mas, em muitos casos, a opinião pública é toda de um lado. Então, não tem dúvida de que lado eles vão ficar. A maioria está desse lado, eles vão ficar desse lado. A opinião pública definindo e, na sua maioria, preferindo algo, é isso que o presidente Joe Biden vai fazer. E já está fazendo, está demonstrando claramente isto. Os cristãos conservadores não representam mais maioria nos Estados Unidos. O Trump teve aproximadamente metade dos votos, lá é sempre assim. Metade mais um pouquinho, metade menos um pouquinho, as eleições são definidas. Mas o Trump teve metade dos votos porque não eram só votos conservadores, tinham outros votos também. Se somarem os votos só de cristãos conservadores, isso é menos da quarta parte. O presidente Joe Biden não tem nenhuma satisfação a dar aos cristãos nos Estados Unidos. Não tem nenhuma proteção a dar para a igreja. Os cristãos não representam mais maioria nos Estados Unidos e eles vão perder sempre. Por exemplo, tem sido levado ao Congresso norte-americano a questão dos missionários e pastores cristãos que estão sendo perseguidos terrivelmente em alguns países, e os Estados Unidos sempre se manifestavam em favor dos cristãos para serem protegidos, por exemplo, no Irã, na Turquia, na China, na Coreia do Norte, em países que perseguem os cristãos. Os americanos se manifestavam e faziam algumas ações em favor desses cristãos. O presidente Joe Biden disse: não vou mais fazer nenhuma atuação, nenhum pedido, nenhuma menção para a liberdade de cristãos nos seus países. Isso é coisa lá de seus países. Então ele decidiu não mais atuar nada em favor de cristãos, nem nos Estados Unidos, nem no restante do mundo, porque esses cristãos não são maioria. Mas e os LGBT? Não, aí ele vai defender em todos os lugares, porque, segundo ele, isso é a maioria da opinião pública ocidental. Então, em todo o mundo ocidental, onde os gays estiverem sofrendo alguma coisa, o presidente norte-americano vai estar lá defendendo. Bem, esse grande grupo que lida com a opinião pública, vamos procurar entender, são os donos da internet, que é a cadeia de informação alternativa à grande mídia. Hoje, se você sabe de uma notícia, ou é pela grande mídia, ou é por alguém que mandou através de rede social a notícia para você. Pois esse grande grupo contém as pessoas que dominam a internet, então eles filtram, já estão começando a filtrar bastante o que vai pela internet, mas eles dominam a grande mídia também. Eles falam pela opinião pública, não só influenciam, mas são eles que levantam a opinião pública também. As pesquisas de opinião são feitas por eles. A grande mídia divulga o que interessa dessas pesquisas de opinião. E nas redes sociais vai o que interessa para eles. Então a população do mundo inteiro vai saber que o mundo inteiro ama e protege os homossexuais, os gays todos,
toda a comunidade LGBT, porque eles estão dizendo isso. Se é verdade ou não, eu acho que não é verdade, mas não faz a mínima diferença eu dizer, porque quem faz pesquisa de opinião são eles, quem divulga a pesquisa de opinião são eles, e se alguém quiser divulgar coisa diferente pelas redes sociais, também são eles que controlam as redes sociais. Então, não vai ter jeito de ter outra opinião. Eles vão ser a palavra da verdade e o que eles disserem vai ser verdade. E a população vai aceitar. É verdade ou não? Não, não vai ser verdade, mas eles vão dizer que a população aceitou e ninguém vai poder contrariá-los. Esse grupo controla hoje a grande parte do dinheiro do mundo e eles têm capacidade de punir um país ou punir uma empresa que não está de acordo com o pensamento deles. Uma determinada empresa do Brasil, eles vão punir, dizer que não vão comprar carne dessa empresa, não vão comprar produtos dessa empresa, porque essa empresa está desmatando. Não, não estão desmatando nada. Estão, porque eles estão dizendo. A grande mídia está dizendo, as redes sociais estão filtrando os que dizem o contrário, o mundo está contra a empresa brasileira que está desmatando. Você está entendendo? Eles estão ditando as normas no mundo, eles estão ditando a opinião pública do mundo, eles estão influenciando os governantes que andam segundo a opinião pública. Num regime democrático, o governo se mantém quando ele está na crista da opinião pública. Se ele não tem maioria, ele não subsiste. E o presidente Joe Biden é o próprio fantoche desse grupo. É uma pessoa que não tem grandes ambições pessoais, não quer ser idolatrado, não é, assim, personalista como era o presidente Donald Trump. Ele é totalmente diferente. Ele quer ser apenas um presidente. Está elogiado, faz tudo o que esse grande grupo determina, e esse grande grupo é uma meia dúzia de pessoas, os iluminados por Satanás, que estão dominando tudo. Eles têm o grande dinheiro do mundo com eles. São donos de bancos centrais de países, são donos da mídia, eles são donos das redes sociais e da internet. Então, eles dominam tudo e dizem tudo em nome do povo, e o presidente que segue está de acordo com eles. E assim nós já estamos pertinho do anticristo. Joe Biden não tem nenhuma característica do anticristo. Ele é um preparador do caminho. O anticristo, para mim, é o patrão dele, o Barack Obama, que é o professor disso tudo, que está se preparando, escondido por aí, escondido de nós, mas ele está em ampla atividade com as elites do mundo para pegar o apoio de todos da elite do mundo, dos grandes do mundo. E então Joe Biden é apenas um preparador, é um João Batista preparando o advento do Messias deles, o anticristo. E nós já estamos às portas, porque o mundo está todo penteado nessa direção, todo arrumado nessa direção. O mundo está sendo orquestrado nessa direção. Então não adianta você dizer que é contra o aborto, a maioria, e a maioria significa eles já determinaram o que a maioria pensa a respeito do aborto. Não adianta você falar mais nada. A respeito de família tradicional, eles já determinaram. O mundo já determinou, a opinião pública determinou. Quem é a opinião pública? São eles. Já determinaram a respeito de família qual é o pensamento majoritário. E não adianta você fazer movimento nenhum. A respeito do comportamento sexual, a respeito do ensino de religião, a respeito dos vários temas, eles já determinaram. A opinião pública determinou. Eles são a opinião pública. Eles falam em nome da opinião pública. E os governantes, os próximos governantes, todos vão seguir a cartilha deles. Quando houver um Trump, por exemplo, um Bolsonaro, eles têm que ser retirados. O Trump já foi e o Bolsonaro vai ser. Porque esse grupo fala pelo mundo todo.
e em nome de Satanás. O anticristo vai ser a pessoa que vai encarnar essa grande liderança do mundo e já está prestes a acontecer. Então vamos entender como é esse presidente Joe Biden que está preparando esse caminho e como ele age de forma totalmente previsível. Totalmente previsível o que ele faz e o que ele vai fazer.